Aos queridos amigos da Casa Espírita Caminho da Luz, meu nome é José Carlos e a convite da nossa querida irmã de Ideal Espírita, Margarete, aqui estamos para realizar uma singela preleção com o tema O Consolador Prometido. Antes, porém, convidamos todos os irmãos dessa casa de luz e de paz para a prece inicial. Senhor de infinita bondade, abençoe e proteja todos os corações amigos e sinceros vinculados a essa casa de amor cristão. Que a paz, a união, a fé, a solidariedade e a realização do bem seja uma constante na vida de todos. Que Jesus nos inspire e que os nossos ouvintes sejam abençoados por nossa Mãe Maria Santíssima. Assim seja. Gostaríamos de, nessa evolução histórica, relembrarmos a todos nós, como relata no Evangelho segundo o Espiritismo, uma pequena passagem de Moisés, que para todos nós cristãos é a primeira revelação. Moisés chega numa época, há 1500 anos antes de Jesus, na região dos egípcios, onde liberta o povo hebreu do cativeiro egípcio. E de volta à terra prometida, Moisés terá um grande trabalho de fundar o chamado monoteísmo, a crença num Deus único e poderoso. Naquela época, era natural que Moisés mostrasse um Deus enérgico, Deus dos exércitos, Deus até de uma certa forma vingativo, porque o povo daquela época, ainda de uma forma primitiva quanto às questões religiosas, necessitava de mostrar esse Deus. Moisés nos legou a lei, nos legou os 10 mandamentos. Pois bem, depois de 1500 anos, Deus manda o seu próprio Filho, que é a segunda revelação. E nós lembramos mais ou menos que encontra-se no Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a todos nós o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Nesse processo histórico, nós vamos observar que depois da primeira, da segunda, vai chegar para nós a terceira revelação. E quando nós lemos de uma forma de estudo o Evangelho do Cristo, nós vamos encontrar no capítulo 15 do evangelista Mateus a seguinte citação, dita por Jesus: Se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai para que vos mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. O objetivo do Consolador prometido é fazer-vos lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito e de explicar outras tantas coisas que por ora não podeis compreender. Dessa forma, nós vamos ter na doutrina espírita a terceira revelação, surgida no dia 18 de abril do ano de 1857, que é a doutrina maravilhosa ao qual nós seguimos e tanto amamos. Antes, porém, nós gostaríamos para fazer uma comparação, para ver de fato a importância de que
o Consolador prometido tem para nós, citarmos, de uma forma resumida, algumas passagens para que os irmãos gravem e depois possamos fazer o nosso fechamento. Então lembramos, numa passagem simples do evangelista Mateus, no capítulo 8, quando Jesus, reunido aos discípulos, eles entram na cidade de Gadara, onde existiam cemitérios, escombros. E ali, caminhando, eis que vem em seu encontro 2 endemoniados. E ao aproximar-se de Jesus, os 2 caem por terra, se ajoelham e gritam: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Por que vieste nos atormentar? E Jesus pergunta-lhes o nome, e eles respondem: Legião. Jesus impõe-lhe as mãos, Legião os deixa, e logo depois aquelas 2 pessoas estão totalmente restabelecidos. No capítulo 9, também em Mateus, os discípulos trazem a Jesus um homem endemoniado e mudo. Jesus, ao afastar o demônio, o homem está curado e volta a falar. No capítulo 13 do evangelista Lucas, existe a seguinte narrativa que num dia de sábado, Jesus adentra a sinagoga para a sua pregação. E ali encontra-se uma mulher que há 18 anos está curvada por acesso, por dominação do demônio. Jesus então impõe as mãos, o demônio se afasta, a mulher volta a ter a postura ereta e se cura aos olhos de todos aqueles que lá estão. No capítulo 17, agora do evangelista Mateus, depois da transfiguração no Monte Tabor, Jesus desce com Pedro, João e Tiago, e lá embaixo um pai desesperado diz: Senhor, cura meu filho que é lunático. Porque algumas vezes o demônio joga na terra, outras vezes no fogo, na água. E eu gostaria muito que o Senhor curasse. Jesus impõe-lhe as mãos, o demônio se afasta, e a criança curada volta para casa aos braços do seu querido pai, que agradecido, sorri feliz e contente. Pois bem, diante dessas citações, nós vamos observar que futuramente virá à Terra no dia 3 de outubro do ano de 1804 o senhor Denizar Rivail, de família católica. Naquela época os seus pais tinham uma certa condição, e ele aos 10 anos de idade foi estudar em Verdun, na Suíça, cujo professor Jean-Henri Pestalozzi. O senhor Denizar era tomado de uma total acuidade, que rapidamente ele passa a compreender as letras, as ciências, a matemática, se aplica aos estudos. Logo depois, na adolescência, ele também vai aprender alguns outros idiomas, entra em contato com o chamado protestantismo e também com o magnetismo de Franz Anton Mesmer. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que o magnetismo de Mesmer deixou o senhor Denizar muito apaixonado, porque Mesmer nasceu no ano de 1735 e vai desencarnar no ano de 1815, aos 80 anos, e ele era um grande apaixonado pela cura dos semelhantes. Percebe que não existia o espiritismo, mas ele afirmava que todos nós temos o poder de curar. Somos dotados de uma certa energia que, através da oração, da concentração,
podemos colocar as mãos no nosso semelhante e eles se curarem. Ele era a favor também de que poderíamos magnetizar as roupas do doente, uma fotografia, inclusive a água, essa substância propícia a receber as energias, os fluidos do plano espiritual, ao qual aquele que estivesse doente, ao ingerir, viesse a se curar. Então, o Sr. Denizardi era um apaixonado por aquilo que estava escrito a respeito de Franz Anton Mesmer. Dizemos isso porque no ano de 1854, o Sr. Fortier, um grande amigo do Sr. Denizardi, que também era estudioso do magnetismo, vem dizer a ele a respeito dos fenômenos das mesas girantes, que havia se popularizado por toda a França e em outros países. Essas manifestações se davam em muitas casas, que depois de uma concentração de orações, eles sentavam-se em volta, com as mãos sobre a mesa, e através de pancadas recebiam frases, textos. Uma pancada para a letra A, 2 para a letra B, 3 para a letra C e assim sucessivamente. Dessa forma, o Sr. Denizardi, ouvindo, disse-lhe: meu amigo, o dia que me provarem que as mesas têm nervos para sentir, cérebro para pensar, e pode inclusive tornar-se sonâmbula, quem sabe talvez eu passarei a acreditar naquilo que você está me dizendo. Mas em janeiro do ano seguinte, de 1855, ele recebe a visita do Sr. Carlotti, uma amizade de 25 anos, ao qual tinha um grande respeito e admiração. E esse também vem agora dizer-lhe a respeito de uma forma muito mais séria dessas manifestações que ele ouvira dizer que eram de espíritos, de pessoas que um dia viveram na Terra e que seria importante que o Sr. Denizardi fosse assistir pelo menos uma dessas reuniões, já que todos os seus círculos de amizades já haviam presenciado. E assim, o Sr. Denizardi Revailloud foi na casa da senhora Prenemaison, e o que ele observou deixou ele encantado, deixou ele maravilhado por perceber que atrás daquelas manifestações, através daquelas batidas, existia um outro mundo que até então não havia sido desvendado. Era importante então que agora ele se lançasse mãos às obras para que trouxesse ao mundo uma nova solução para inúmeros problemas. E foi assim que, depois frequentando a casa do Sr. Rostand, ele então começou a confeccionar uma série de perguntas para, através das respostas, pudesse então receber do mundo espiritual aquilo que ele vem intitular de O Livro dos Espíritos. Quando chegou no número de 501 questões, houve a necessidade da publicação. E dessa forma, houve uma dúvida. Que nome deveria ele colocar nessa preciosa obra? E aí, o Espírito Zéfiro, o seu grande amigo, que o orientava, que o inspirava, que o ajudava nos escritos, disse-lhe a ele, através de uma médium: Sr. Denizardi, nós há muitos anos antes de Jesus, na civilização celta, nós pertencíamos aos druidas, nós éramos sacerdotes. Eu, Zéfiro, e o senhor, naquela época, levava o nome de Allan Kardec. Dessa forma, seria então importante que o senhor colocasse nessa obra esse nome, ao qual
Ele queria que a obra valesse pelos escritos, que a obra tivesse importância daquilo que estava escrito e não pelo nome, porque o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail era uma pessoa muito conhecida por toda a França e em outros países pelos seus escritos nas áreas de pedagogia, da matemática, das ciências, e era um intelecto de renome. Dessa forma, rapidamente esgota-se o Livro dos Espíritos naquelas edições, e ao qual há necessidade de reformular outras tantas. Nós que lemos ainda há pouco algumas passagens, que falamos ainda há pouco sobre algumas passagens do Evangelho de Jesus sobre os demônios, e ao qual Jesus, o nosso Mestre Divino, nos diz que com a vinda do Consolador prometido, haveríamos de compreender tantas questões que naquela época não poderia ele exemplificar, e nem explicar, nem se aprofundar, porque trazia informações também no momento em que havia necessidade de futuramente os homens, de acordo com a ciência, se aprofundarem mais nas mensagens cristãs. Então, nós vamos ler agora, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que nos traz as provas da existência de Deus, dos seus atributos, da criação do mundo, das grandes e inúmeras moradas, na pluralidade das existências, dos anjos protetores e amigos. O Livro dos Espíritos fala da importância da oração e, acima de tudo, na questão 625, há uma pergunta que Kardec diz aos espíritos amigos: qual é o ser mais perfeito que Deus nos deu para servir de guia e modelo? E a resposta é uma síntese, é uma maravilha: Jesus. Jesus nos traz mensagens profundas, tão apropriadas ao nosso íntimo, ao qual é tão simples, mas nós não conseguimos ainda interiorizar e colocar em prática. Porque Moisés nos trouxe o Decálogo, os 10 Mandamentos, outras tantas alternativas, e no entanto Jesus não veio trazer, não veio ser contra nada, e veio dizer assim: um novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dessa forma, são passados tantos séculos e ainda nos encontramos com muita dificuldade de colocar em prática e de realizar. Pois bem, nas questões 128 a 131, no Livro dos Espíritos, há uma questão que Kardec pergunta às entidades amigas: existe anjos e demônios? Existem os demônios? E os espíritos respondem: se existisse o demônio, seria a criação de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres eternamente voltados para o mal, para se eternizar nessa maldade nos infernos? Não, de forma nenhuma existem os demônios. Céu e inferno é uma condição íntima de cada um de nós. A palavra daimon, demônio, vem do grego e quer dizer gênio, que naquela época subtendia-se gênio bom ou gênio mau. Na verdade, numa síntese, daimon quer dizer seres incorpóreos, denominados bons ou maus. A questão de daimon, nessa nossa época, de ter somente essa característica de mal, foi dado pelo clero, pelas igrejas modernas. Dessa forma, nós vamos ver que os demônios nada mais são do que obsessores, daqueles que muito aqui sofreram, padeceram, e ao desencarnarem,
ao estarem no mundo espiritual, não conseguiram perdoar. E aí eles partem para a desforra, para a vingança. É o que nós vemos constantemente nas casas espíritas. E gostaríamos então de relatar, e todos os irmãos podem se apropriar, se pesquisar. Existe um livro chamado O Inesquecível Chico. Ali, nesse livro, editado pela GEM, Grupo Espírita Emmanuel, o próprio Chico relata uma história maravilhosa para todos nós sobre os obsessores. Ele conta que lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele servia de médium, recebia as entidades sofredoras, e o seu irmão José Xavier doutrinava. E, numa dessas vezes, eles pedem a Emmanuel mais trabalho. E, de repente, vai chegar na cidade 3 moças totalmente obsidiadas, possessas, subjugadas a tal ponto que, muitas vezes, os espíritos diziam, rastejem, elas rastejavam. Comam vidros, e elas comiam. Gritem, e elas gritavam. Era um processo terrível ao qual, sabendo do Centro Espírita Luiz Gonzaga, elas foram levadas lá para tratamento. E dessa forma, Chico Xavier recebia aquelas entidades que estavam obsidiando aquelas moças. Os meses foram passando, até que uma se tornou praticamente irredutível. E numa certa feita, diante das orações, do carinho, do amor de todos, ela disse mais ou menos assim: até então, eu não acreditava em Deus. Até então, eu não acreditava que alguém pudesse fazer o bem. Mas vocês me mostraram que é possível. Olha, uma questão importante. A partir do momento em que eu passei a frequentar esta casa, sendo trazidos pelos benfeitores amigos, eu questionei todos eles, mas eu comecei a observar que vocês que aqui frequentam levam a sério. E quando vocês saem daqui, eu vou acompanhando a cada um, para ver se de fato vocês cumprem aquilo que é aqui pregado. Se vocês realizam aquilo que o Evangelho pede, e vocês estão de parabéns pela prática da caridade, pelo amor, pelo carinho com que vocês têm nessa união de amor a Jesus. Mas, muito mais por vocês do que por ela, viu? Eu vou deixá-la então. Antes, porém, em outras casas, em outros lugares que eu fui, em outras igrejas, as pessoas que lá estavam me chamavam de demônio, de Satanás. E em nome de Deus, que afaste esse demônio dessa moça, Satanás, demônio, eu levei essas denominações. Mas eu gostaria de relatar a minha pequena história de uma forma bem rápida, para vocês verem de fato quem é o Satanás. Eu sou negro. E assim como outros que aqui estavam, fomos trazidos cativos da África, ao qual nós tínhamos a natureza que contemplávamos, eram felizes, mas vieram os homens brancos e nos trouxeram para o Brasil. Eu, junto com outros tantos, fomos parar na fazenda dessas 3 moças, dessas 3 sinhás, em encarnações passadas. E elas muito judiaram de nós, muito nos fizeram sofrer. Nós passamos fome, todas as necessidades que vocês possam imaginar. E como era natural, não somente eu como outros, tínhamos o objetivo de fugir. E por que não? Nós acreditávamos num Deus que nos deu a liberdade de não matar o próximo, não de escravizar, no entanto, estávamos aqui escravizados. E numa noite, sorrateiramente, eu fugi da fazenda. Escapei. Eu confesso a vocês que durante 3 dias eu senti a alegria da liberdade. Contemplava as estrelas, os arvoredos, os pássaros, atravessávamos os campos, os rios, até que o capitão do mato me capturou.
me trouxe amarrados as mãos e os pés. Eu caminhei quilômetros para chegar até a fazenda. E quando lá cheguei, Sinhá mandou fazer um buraco no chão, enterrou meu corpo amarrado, deixando para fora do terreno somente a minha cabeça. E eu pedia perdão, dizendo: Sinhá, me perdoe. Preto Velho nunca mais fará isso. Me dá uma nova oportunidade, Sinhá, para que eu possa me restabelecer. Não me mate. Eu tenho esposa, tenho filhos, e por que você não pensou nisso? Dizia ela sarcástica. Pois agora vai morrer para dar exemplo a outros tantos. Não faça isso, Sinhá. Nego velho quer perdão. Eu vou servir a senhora até o fim da minha vida. No entanto, ela pediu que eu colocasse mel na minha cabeça. E à noite vieram os bichos, começaram a picar-me, morder-me, deixando o meu rosto, o meu crânio, orelhas em carne viva. Vieram outros animais e eu pedia que me poupasse a vida. Até não suportando mais, não conseguia respirar direito, realizar as minhas necessidades. E um dia, no auge do desespero, sabendo que ia partir, eu disse a ela: se a vida continua assim, eu lhe buscarei nos infernos, e eu vou lhe atormentar por toda a eternidade. E quando ela desencarnou, eu a encontrei. E nós rolamos nos abismos infernais de regiões trevosas, até que a perdi, vindo agora encontrá-la. Então, eu aprendi aqui a amar a Deus, a ver no próximo um semelhante. Deixo a ela seguir o seu próprio destino. E foi-se embora. No dia seguinte, José Xavier não foi no centro espírita, nem na semana seguinte, ficando 3 semanas até que o Chico foi na casa dele e disse: ô meu irmão, precisamos tanto de você no Luiz Gonzaga. O que aconteceu? Ah, Chico, me desculpe, mas eu tomei partido do obsessor. Eu vi que de fato o demônio era aquela moça. Pois você acha? Quanta maldade ela fez àquele negro? E Chico humildemente disse: ah, meu filho, é assim mesmo. Nós veremos outros tantos casos relativos a isso. Nós vamos vendo que o obsessor nada mais é do que aquele que foi prejudicado, do que aquele que foi judiado. Pelo muito que fizeram a ele não conseguindo perdoar, tornou-se um obsessor. Voltemos ao trabalho. Mas eles voltaram a trabalhar e nos trazer profundas lições através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tanto é verdade que nós vamos encontrar num livro, Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, que foi psicografado no dia 25/6/1937, uma mensagem maravilhosa que todos nós que somos espíritas deveríamos ler e nos aprofundar. Nesse livro, Crônicas de Além-Túmulo. É o livro que nos traz inúmeras mensagens, mas entre elas tem assim: a ordem do Mestre, a ordem de Jesus. Ele chamou João Evangelista, rejuvenescido no mundo espiritual, e perguntou como estaria a sua obra aqui na Terra. E João Evangelista fez um relato imenso para ele do fracasso dos grandes templos religiosos, da matança, da escravização, usando erroneamente o nome de Jesus. E aí Jesus humildemente olha para o discípulo de Pátimos e diz: ah, meu filho, já que os homens fracassaram, já que os vivos fracassaram, eu convoco os mortos, para que saia dos túmulos e venha novamente trazer a minha mensagem, que é a boa nova. E você, João, estará à frente desse grandioso trabalho. Vejam
Por isso que nós dissemos que o Espiritismo para nós é a terceira revelação, é o Consolador prometido. E dessa forma, aqueles que puderem se pegarem o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e abrirem lá na parte do Prolegômenos. Prolegômenos quer dizer um resumo que mostra sobre a importância dessa maravilhosa obra. Lá no final de Prolegômenos, como todos nós podemos observar, tem alguns nomes. Do segundo nome em diante está assim: Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc. Gente, mas o primeiro nome que aparece ali é São João o Evangelista. São João Evangelista, aquele ao qual Jesus, o grande construtor dessa terra, deu a ele essa gloriosa tarefa para, junto com o ilustre codificador da doutrina espírita Allan Kardec, trouxessem para todos nós o Consolador prometido. Então, que todos nós possamos, nos apropriando dessa maravilhosa obra, estudarmos, colocarmos em prática e ser os multiplicadores da mensagem do Cristo, agora respaldada com a continuidade da vida, sabendo que Deus está no leme, que nada está perdido. Mesmo nos dias de hoje, nessa época de pandemia, Deus está no leme. Existe alguma coisa por trás de tudo isso. Não estamos esquecidos. Com certeza estamos resgatando os nossos débitos passados, porque não existe ninguém na Terra que não tenha o seu passado comprometido. E já que não seria interessante que houvesse uma guerra mundial, para que não surgisse o ódio, a raiva, a vingança, vem então as epidemias, para que ressurja no mundo a solidariedade, o amor, a oração, as preocupações de uns para com os outros. Então, gostaríamos de convidar a todos para as nossas vibrações, de uma forma especial, a todos aqueles que passam por essa terrível provação de doenças, internações, mortes, devido ao novo coronavírus. Que Deus tenha misericórdia de todos os seus filhos, todos nós, que trazemos na alma o comprometimento e os desregramentos das vidas passadas. E para encerrarmos, queremos pedir a Jesus que abençoe todos os trabalhadores da Casa do Caminho, todos os frequentadores dessa casa iluminada, todos aqueles que de uma forma ou de outra têm um vínculo de amor e carinho a esta casa intitulada A Caminho da Luz. Que Jesus possa abençoá-los, protegê-los, para que no fim dessa pandemia possam todos se encontrarem e num abraço, nos beijos, poderem uma vez mais, de mãos erguidas, dizerem: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, mentores espirituais. E muito obrigado a todos vocês, meus queridos ouvintes, pela paciência, pelo amor, pelo carinho de terem me ouvido até aqui. Fiquem todos na paz de Jesus e até uma breve oportunidade, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.